Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos possam, nesse momento, entrar em nossos lares, trazendo o que há de melhor do plano espiritual, harmonia para as nossas famílias, tranquilidade para os nossos corações, paz para os nossos espíritos. Mais uma vez, que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco, nos abençoando. E hoje temos um tema que é extremamente importante para as nossas vidas, principalmente porque estamos em setembro, e setembro a gente já conhece como Setembro Amarelo, aquele mês que sempre nos aproxima, né, da vida, desse amor à vida que devemos tanto, todos nós, possuirmos nossos corações. E é aquele mês de conscientização, né, para que a ideia do suicídio jamais passe pelas nossas cabeças. Então, antes de chamar as nossas convidadas, mais do que especiais, nós vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco, para a gente dar aquela boa noite, aquele boa noite que estamos de costume. E aí, Marisa, tudo bom? Estive com Marisa segunda-feira lá no centro, e o tema também foi esse, hein, Marisa? Falamos lá sobre o suicídio, né? E estava uma noite fria, né? Mas ao mesmo tempo a casa estava muito cheia. Fiquei muito, muito feliz, porque a gente repara nitidamente que a pandemia ficou já para trás e os nossos queridos amigos que frequentam a nossa casa estão de volta a todo vapor, graças a Deus. Eliane, boa noite, Eliane. Tudo bom? Denise Ferraz. Tudo bom, Denise? Sérgio. Como é que você está, Sérgio? Boa noite. Ana Bandeira, como é que você está, Aninha? Muito bom ter você aqui, Aninha. E sábado passado a gente pôde estar junto lá no centro. Fiquei muito feliz. E nosso amigo que você encaminhou para a gente conversar, na segunda-feira estava lá, hein? Foi bom porque ele voltou. Muito bom, fiquei muito feliz. Silvia, boa noite, Silvia. Que bom você estar aqui com a gente também. Vanessa, tudo bom, Vanessa? Boa noite. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Beijo em todos aí da sua casa. A Vivian, boa noite, Vivian. Maristela Leal, boa noite. Juliana, tudo bom, Juliana? Boa noite. Albertinho falou que de repente ia chegar atrasado. Não chegou, Albertinho chegou cedo aqui para ver a gente. Muita gente, hein? Fátima Borges, bastante boa noite aqui que nós já estamos recebendo, sinal de que a noite vai ser muito produtiva ao vivo. E depois a gente coloca no YouTube, a nossa conversa aqui continua no Facebook, e aí são muito mais visualizações também. Eu fico muito feliz porque esses nossos bate-papos aí vão longe. E se vocês puderem curtir, compartilhar, também é ótimo porque mais pessoas têm acesso, principalmente a esses temas que são extremamente importantes nas nossas vidas. Ok? Então agora eu vou chamar as minhas convidadas e vou pedir para a Lorane. Boa noite, Lorane. Apresentar-se e apresentar também a sua querida amiga, para que todo mundo conheça vocês duas. Por favor. Então, eu agradeço, Léo, por mais um dia aí de convite. Hoje eu convidei para dividir esse tema comigo uma amiga muito especial, que é psicóloga, Iole, que trabalha comigo e que tem ampla experiência nesse assunto pelo dia a dia dela de trabalho mesmo. Então, acho que enriquecerá muito o nosso debate de hoje. E você, Ioli, o que você pode falar para a gente? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Leco, Lô, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Esse é um tema que sempre me chamou muita atenção, eu diria que, acho que desde a minha infância, né? É um tema que me chama atenção porque é, eu achava tão estranho, né, a pessoa cometer o suicídio, né, e não ter direito a uma prece, não ter direito a um enterro como outras pessoas têm, e aquilo mexia muito comigo, né?
E quando eu vou trabalhar, né, num hospital, eu sou logo direcionada para o centro de tratamento de queimados, onde digamos que assim, um bom percentual de pacientes são vítimas de tentativa de autoextermínio. Nada é por acaso, né? E esse é um tema que muito me interessa. Que bom. É Então isso. hoje nós vamos ter um bate-papo bastante saudável, né? Apesar do tema que muita gente tem como tabu, né? A gente não pode ter como tabu, porque envolve toda a sociedade, envolve as famílias, né? E muitas vezes chega muito próximo nas nossas vidas. Então não podemos em nenhum momento deixar de falar sobre isso. Sempre de maneira muito respeitosa, né? Mas tentando entender por que acontece, né? Como evitar, né? A visão espírita, como trata. E o que você falou, olha, é muito importante. Eu também tinha esse questionamento por que o suicida ele é tão assim tratado de forma diferente, né? Por Sim. mais que a gente compreenda que aos olhos de Deus seja um delito, né? Como Deus vai fechar a porta, né? Já que Deus nos ama tanto, né? Então eu também tinha muito isso. E graças a Deus o Espiritismo, de alguma maneira, me trouxe uma luz e isso foi resolvido no meu coração. Mas antes de a gente começar a falar sobre a visão espírita, né? Ou uma visão mais religiosa, eu queria, se vocês possível, falassem um pouquinho sobre números. Vai dar uma breve introdução, porque muitas vezes a gente não tem noção do drama que é isso na sociedade. E eu acho que vocês têm alguns númerozinhos para passar para a gente. Pode ser? Pode. Então, a Organização Mundial da Saúde, Leco, em 2021, publicou, né, sobre o suicídio, né, mostrando uma redução global, né, de 36%, né, graças a ações, né, de combate, né, do suicídio. Porém, na região das Américas, esse número cresceu 17%, né? E no Brasil, a gente teve um aumento, né? E principalmente na faixa dos jovens, né? Que teve um aumento de 81% nessa faixa da adolescência, né? Que é um fato que nos finaliza, né? Que a gente tem que ter uma atenção especial com esse grupo, né? Não que não tenha nos outros, mas que foi um aumento especificamente nesse grupo. E que, curiosamente, é uma coisa também que eu achei interessante, que no período da pandemia não aumentou, estabilizou, né, no mesmo percentual, mas não teve um aumento por conta da pandemia, uma coisa que eu achei interessante também de comentar. Porque assim, a gente pensa que seria o contrário, né? Né? Poderia aumentar muito. É interessante que na segunda-feira, na palestra que eu fiz sobre o tema, eu trouxe umas visões sociológicas sobre o problema. E tem um estudo de Emile Durkheim, né, que é o pai da sociologia, onde ele traz para a gente umas causas do suicídio. Uma delas seria a anomia social, onde a pessoa não se sente incluída na sociedade, né? Por questões assim, é como se você não tivesse uma cola na sociedade, você fosse avulso. E aí, às vezes eu vejo muito isso dos nossos jovens hoje em dia, por mais seguidores que tenham no Instagram, Facebook, eu tenho 10 mil seguidores, mas isso não quer dizer nada, né? Porque o que a gente precisa realmente é o olho no olho, é o carinho, né? É a proteção que a gente que a gente precisa perceber que os nossos amigos nos oferecem, a nossa família. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com as questões familiares, né? As amizades verdadeiras, coisa que eu acho que as redes sociais hoje em dia estão trazendo uma falsa impressão de acolhimento. Sim. E não existe nenhum acolhimento. Né? Mas eu acho que também tudo pode ser da minha cabeça, não sei. Vocês que são as especialistas hoje e vão... Eu acho que não é da A gente sua está aqui para... cabeça, não. Não é, Lu? Eu acho que não é da sua cabeça, não. Acho que assim, é uma constatação que a gente tem, né? Esse termo tão importante que você colocou, essa anomia, né, social. Eu diria que esse não existir, né? Não se achar, não se encontrar. E uma das coisas também que chocam muito é exatamente quando o sujeito se vê assim em família. Quando ele também não se vê tendo um espaço na família, né?
não se sente olhado, não se sente visto, desejado em família. Isso também é uma das grandes causas também, né? E é tão comum, né, hoje em dia, porque tem todo mundo tanta coisa importante para fazer, e a gente esquece que o que há de mais importante, mais sagrado, é a nossa família. Seja a nossa família mais próxima dentro da nossa casa e a família que a gente vai construindo através das nossas relações. E aí, daqui a pouco, eu acho que é mais importante ficar batendo boca no WhatsApp do que sentar para ver um filme com meu filho, para debater um fato que aconteceu na televisão e que às vezes está tirando o sono dele, e a gente nem percebe que às vezes a criança tá, ou o adolescente, tá em crise emocional porque o meu olhar não está para dentro de casa mais, né? E onde Sim. nós deveríamos ter as nossas maiores preocupações. Uma preocupação que eu tenho muito também, e gostaria que vocês, se possível, falassem, é se esse afastamento que não apenas os jovens, né, a sociedade como um todo está tendo da religiosidade. E mais uma vez, eu não falo da religião, porque às vezes religião eu posso estar dentro de uma casa espírita, posso estar dentro de qualquer templo religioso e aquilo não está dentro de mim. Né? Mas aí eu acho que a gente precisa muito mais resgatar esse sentido de religiosidade, né? Que é uma fé, seja em algo superior, que a gente não pode, de repente, nem saber se é Deus ou se não é, né? Uma fé, uma crença em algo mais metafísico. Vocês acham que isso está fazendo diferença na vida das pessoas? Eu acho que faz diferença, né, Ioli? Porque a pessoa pensa assim, pelo menos eu tento me colocar na visão de quem não acredita em nada, né? Que a vida é aquela e quando morre acaba. E aí eu me encontro numa situação, por exemplo, de ter uma doença que está me trazendo muito sofrimento e que não tem cura. Então, que diferença faz eu morrer agora, né? Eu abreviar meu sofrimento agora, ou continuar sofrendo para nada, para ter que morrer do mesmo jeito e acabar do mesmo jeito? Então, por que não abreviar isso, né? Por que não dar cabo da minha vida antes e parar com aquele sofrimento que está, né, me fazendo mal? Se eu não acredito em nada, né? Agora a gente tem a crença, né? Aí eu vou falar no nosso caso, né? Como espírita, que a vida não acaba, né? Que o espírito ele continua a vida no mundo espiritual. A gente tem notícias do que acontece, né, com um irmão que comete suicídio. Então, a gente já pensa, né, opa, né, se eu estou passando por X, Y, Z, tem uma razão de ser, né, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, por mais que me doa, e, né, vai ter uma consequência que eu vou ter que colher. Então, né, eu consigo ter uma visão mais ampla da situação do que uma pessoa que só acredita naquela existência, né? Sim. É muito interessante isso, né? A Lorene falando, eu aqui pensando, o outro trabalho que eu desenvolvo, uma das perguntas, porque é muito importante, né, também para esse outro trabalho, se a pessoa já teve alguma ideação suicida, se a pessoa em algum momento ela pensou, as respostas nos levam, né, exatamente à pergunta do Leco, né? Não muito, tá? Nesse trabalho, nesse outro trabalho, não muito, mas assim, um bom percentual das pessoas falam que já tiveram, né, ou na adolescência, porque são adultos, ou na juventude, mas o que segurou de não, né, cometer, né, o suicídio foi, elas dizem assim, foi Deus. Tá? Não, o que me segurou foi Deus. Eu, de uma certa forma, pergunto, né? Tá, mas Deus, mas como assim? Não, aí entram várias questões, né? Não, porque é pecado, vai depender do credo que a pessoa professe, né? Porque é pecado, né? Porque eu sei que eu não vou para um bom lugar. Eu não sei se, aí dizem para mim, eu não sei se a senhora entende, mas coisas que eu sei que eu não iria para um bom lugar, né? A família, eu não é pela minha mãe, né? Mas assim, um bom percentual realmente fala que o que me segurou foi Deus.
né? Muito interessante isso. Esse outro trabalho também um trabalho que eu desenvolvo no Hospital com a Lô. E em determinado outro local, né, eu preciso fazer essa pergunta, né, porque é muito importante para o trabalho. Mas eu creio muito assim, né, o quanto, né, o quanto a fé, uns também falam, a minha fé em Deus, mas o que me chamou a atenção, eu lembrando agora, assim, foi Deus, né, Deus que me segurou e que eu não cometi o suicídio. Eu lembro, eu era muito jovem e eu estava com uma pessoa muito querida que estava passando por uma crise emocional gravíssima. E ela falou com todas as palavras, né, todas as letras, eu só não tento suicídio porque eu tenho a minha religião. E essa pessoa era espírita. E aí eu vou perguntar para vocês, dentro da visão espírita, o que o espiritismo nos apresenta, né, como consequência desse ato? Vocês podem esclarecer um pouquinho a gente, por favor? É, eu posso voltar na outra pergunta rapidinho? Pode, claro. Olha, É porque eu tinha separado um trechinho curtinho do Evangelho. Sim, vocês que mandam, hein? Eu só estou aqui fazendo Eu perguntas. não. É porque eu achei, para ilustrar essa questão do materialismo, né? Lá no Evangelho está escrito assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, eu achei interessante trazer um pouquinho do que a gente encontra na nossa literatura do Evangelho. Agora, o que você perguntou das consequências, né, do suicídio, vou começar também lendo uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 957, tá? A pergunta é a seguinte, de Kardec: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam na interrupção brusca da vida. Então, eu achei importante essa pergunta, porque a gente tem a mania de botar todo mundo no mesmo saco, se diz. E a gente, o suicida vai ficar, porque tem ainda o fluido vital, então ele vai ficar até terminar o fluido vital ali, junto ao corpo, vendo o corpo se deteriorar. Mas a gente tem que pensar, não estou dizendo que isso não aconteça, mas cada caso é um caso, como a Zélia gosta de ouvir que eu falo. Pena que ela não está aqui assistindo. Mas é verdade, a gente não pode julgar todos, né? Vai ficar o mesmo, vamos dizer assim, a mesma pena de todo mundo, né? Então, a gente tem que considerar que o suicídio tem seus agravantes, tem seus atenuantes, e que a justiça divina vai sempre levar em consideração tudo. Então, cada um vai vamos dizer assim, se recuperar desse ato impensado de uma forma. Quer dizer, a gente sabe que o suicídio traz um sofrimento grande, né? Que eu acho que o maior sofrimento para o espírito quando ele desencarna no suicídio é ele perceber que ele não morreu, né? E que o problema continuou, e que ele, apesar daquilo que ele fez, ele não conseguiu se livrar de existir, né? Ele continua existindo. É porque o que dizem que o suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. E aí ele percebe que o sofrimento não acabou, né? E pelo contrário, né? As coisas pioraram para o lado dele. E eu acho que deve ser o mais triste é você vislumbrar que a causa do teu sofrimento ia acabar dias depois, semanas depois, meses depois, e você pôs fim à vida e não teve a paciência necessária para aguentar pouquinho tempo.
né? Que às vezes é pouquinho tempo que você vai ter que passar por aquela Tem dor. isso que você falou, Léo, naquele livro Memórias de um Suicida, tem um trechinho que ele fala exatamente isso. Até é rapidinho. Está escrito assim: em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias ou de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral necessário ao seu progresso espiritual. Então, isso que você falou, né? Às vezes era uma coisa que ia até se resolver rápido, mas que o desespero, né, acabou a pessoa abrindo mão, né, e cometendo esse ato de desespero mesmo, né, de dor. É bem interessante, eu fico pensando em algumas situações, né, em que, enfim, né, que eu acolhi, que eu atendi, a situação teria sido resolvida, assim, em poucos dias, né? Então, assim, se a gente for pensar uma pessoa que tem uma tentativa de autoextermínio, né, consegue, né, enfim, né, vai a termo, e que era uma coisa de uma dívida. Esse é um exemplo concreto. Assim, segundo a família, passados, assim, tipo assim, 15 dias, a pessoa tinha conseguido o empréstimo, né? E a pessoa, na verdade, ela tentou e conseguiu, né? Ela acabou morrendo, exatamente por uma dívida que tinham contraído em nome dela. Enfim, é a questão também do pedir ajuda, né? É por saber pedir ajuda. E é uma coisa que a gente sempre busca fazer, é mostrar que isso existe em muitas instâncias. No hospital, nós contamos com uma capelania evangélica, né? Somos, né? A gente não, né? A gente está falando a gente, mas, né? A direção do hospital, enfim, né? E tem uma capelã que vai, né? Vai aos leitos, vai fazer, né, acolhimento, desde que a pessoa deseje isso. E quantas vezes, né, as pessoas, num desabafo, né, acabam falando para ela, né, poxa, por que que eu fiz isso, né? Se eu tivesse um pouco mais de paciência, se eu soubesse pedir ajuda, e são muito sinceros com ela, às vezes falam assim, na minha religião, se eu tivesse buscado ajuda na minha religião, né? Agora a senhora está aqui, eu estou ouvindo a senhora. Então eu penso também que tem muito isso, né? A pessoa saber que ela pode pedir ajuda, né? A pessoa saber que ela não está sozinha, mas assim, o quanto até conseguir enxergar, né? Eu estou aqui lembrando, vocês dois vão me ajudar a lembrar. Eu acho que foi, não sei se é no céu ou inferno, essa questão do agravante, do atenuante, me lembrou, os dois me ajudem. Em relação ao pai, lembra essa parte que o pai comete suicídio para que o filho não Não vá, vá para a guerra. Céu e inferno. né? Céu e inferno. E que eu fico pensando, né? Quer dizer, essa gente não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Voltando um pouquinho a essa parte, né? Sei, na minha humilde opinião, eu acho que esse pai, ele, sei lá, de uma forma assim, né? Ele tentou, né, ajudar a família, né? Eu lembro, mais uma vez, quando eu era criança, eu conheci uma família onde uma adolescente dessa família havia se suicidado. E aí os pais desesperados, lógico, né, eles foram buscar Chico Xavier. E o Chico Xavier fez uma psicografia dizendo que a menina não havia se suicidado, mas ela tinha sido assassinada. E eu fiquei aquilo tão impressionado porque ele falou que era uma influência espiritual tão forte naquela menina que aos olhos de Deus, né, não havia ali sido computado um suicídio, mas um assassinato daqueles espíritos. E aí nessas horas a gente vê que a gente não entende nada, né? Porque a gente não consegue compreender que do outro lado da vida, às vezes existe um assédio espiritual gigantesco.
E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Se existe realmente esse assédio? Como é que a gente pode fazer para se proteger disso? Quer começar, Lu? Posso falar. Pode sim acontecer, né? Não deixa de ser um tipo de atenuante, né? Dependendo do grau de influência, né? Que essa pessoa sofre do obsessor, né? E comete aquilo num ato de loucura, né? Ele tem um atenuante, né? É claro que a gente tem que. Tem até. Eu não me lembro se é. Peraí, que eu tenho colinha, tá, gente? Muito bom, muito bom. Eu tenho colinha porque eu esqueço onde eu li as coisas. Então, mas o que eu estava falando, enquanto eu estou procurando aqui, é justamente, claro, lembrando que a gente tem o livre-arbítrio, né? E que esse sempre é levado em consideração, então que a gente não pode simplesmente dizer que foi o obsessor que, né, foi 100% responsável pelo ato, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente também, de acordo com o nosso estado, a gente permite mais a influência dele ou não, né? Então, tem também vamos dizer assim, essa forma, né, de lidar com a situação, né? Sim. Não estou achando minha cola, então. Mas existe sim influência e isso funciona como um atenuante, né? Dependendo do grau, né, de influência. Mas, como eu falei, né, essa questão do livre-arbítrio, nós sempre temos o livre-arbítrio de fazer uma coisa ou não, né? Então, ele pode, sim, ajudar entre aspas, né? Prejudicar, mas a gente tem a nossa parcela né, de responsabilidade sempre, né? Até Aí eu porque, né? penso. Não, desculpa, pode falar, pode falar. Não, você. Eu vou falar rapidinho, porque até porque a gente parece que eu tô aqui, de repente chega meu obsessor do nada e me obriga a me matar e eu vou. É uma construção fina, né, de sintonia. Então, durante décadas, às vezes, a gente vai. Aí, quando eu digo décadas, nessa vida. Porque muitas das vezes a gente já, em vidas passadas, a gente já vai construindo essa sintonia psíquica com esses amigos da espiritualidade e vai dizer o que? Ah, que eu não tenho responsabilidade? Todos nós acabamos tendo alguma responsabilidade. Só que, como a lei divina é muito justa, ele vai sempre analisar o quanto a gente resistiu também a esses pensamentos, né? Então, por isso que a gente Sim, precisa ter muita força, e às vezes não é fácil, porque são depressões profundas, né? Aquela tristeza, aquela angústia. E só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, né? E quem está de uma coisa fora. também. Ai, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu me lembrei agora que você estava falando da influência, né, do obsessor, mas às vezes, Léo, a gente vê até em reunião mediúnica, né? Às vezes, pelo próprio estado depressivo da pessoa, ela acaba atraindo espíritos que estão naquela sintonia, mas que nem são obsessores dela. Simplesmente porque também vivem um estado de tristeza que se afiniza com o seu, né? E que E se aí, alimentam, né? é, É uma pergunta que o Leco fez, né? Eu penso que a nossa vigilância, né? A vigilância moral, né? Eu penso que o estudo da doutrina, no nosso caso, né? Que eu sempre digo que eu estou tentando, né? Ser espírita, né? Há anos, né? Que eu venho, né? Eu digo tentando porque eu acho que ainda falta muito, né, para eu conseguir me dizer assim, sou, né, uma espírita. Mas eu penso muito nisso, né, na vigilância moral, no estudo da doutrina, no esclarecimento que a gente vai tendo através da doutrina. Eu sempre penso que as pessoas talvez não tenham uma boa parte não tenham a noção da continuidade da existência, né? Da continuidade da vida, né? Como a Lorraine falou, e que não acaba, vai continuar levando, né? Que a gente vai viver, né? Na verdadeira vida. E eu penso que tem muito isso, né? Pela experiência, né? No trabalho.
Eu penso que as pessoas não têm muita noção disso, sabe? E eu acho que é o vigiar e orai, né? O que que a gente pode fazer em termos, né, da doutrina? Acho que uma vigilância. Eu vigiar e orar, eu estudo do evangelho, eu estudo da doutrina, isso. Vejo muitas vezes, né, o quanto, né, as sessões públicas, né, nos ajudam. A gente tem nas casas espíritas o atendimento fraterno, que eu acho que as pessoas também não têm esse conhecimento de como pedir, né, ajuda. E das outras religiões também tem, né, esse suporte tão importante, né, que é um atendimento fraterno, que eu acredito que salva vidas, né? E aí Penso eu muito vou nessa voltar, direção. aquilo que eu falei no início do Emílio Durkheim, né, o nosso pai da sociologia, onde ele fez várias estatísticas, várias pesquisas a respeito dos suicídios dentro das religiões. Então ele via que as religiões que tinham maior desse espírito de acolhimento, de ajuda mútua, o número de suicídios era muito menor. Né? Sim, E o que mais impressiona, né? Claro, impressiona porque a gente não tá ali dentro, a gente às vezes não entende, não conhece. O que tinha menos suicídio, o grupo, era o dos judeus. Porque todos os judeus se acolhem, se ajudam. Tanto que eu fiz até a olha, brincadeira. Já viu um judeu pobre? Porque quando está com dificuldade, chega um grupo, abraça, acolhe e gera emprego. E eles estão sempre incentivando a educação. Isso é muito interessante. Nesse momento, a gente tem que ver, olha, a gente precisa se acolher cada vez mais. E o sim, que você falou sobre atendimento fraterno é isso, é acolhimento. Quantas pessoas chegam numa casa espírita ou em qualquer outro templo religioso no limite das forças? E muitas sim, vezes eu estou lá teorizando, falando coisas que não está tocando o coração dela. Enquanto a gente precisa ter esse olhar crítico e ver, olha só, pode falar o que você quiser numa palestra, mas a gente tem que ter um grupo de acolhimento. É a primeira vez? Está precisando de alguma coisa? E aí, às vezes, a pessoa está tão desesperada que já no primeiro momentinho ela já bota tudo para fora e é o momento da gente dar aquele suporte. Porque quantas vezes a gente já precisou de um suporte desse e nos deram? Então é hora de retribuir, né? sim, com certeza. Outra coisa que eu estava aqui pensando, né? É, as causas, né? As causas, o que leva, né, as pessoas a cometerem, né, uma tentativa de suicídio, né? Muita depressão, na minha experiência, né? Muita depressão, muito conflito familiar, conflito conjugal, é, essa parte material, né, de dívidas, né? E não é verbalizado, mas eu já tive essa experiência com Lorraine no setor, da gente perceber que aquela pessoa estava sofrendo uma influência. Assim, a vibração ao redor da pessoa, e muito interessante que até pessoas que não têm conhecimento da doutrina, né, que não têm essa linguagem, as pessoas chegavam e diziam assim, nossa, é tão difícil ficar perto de determinado paciente, né, é tão difícil, ainda fazer, sabe, é como se fosse assim pesado o ar perto da pessoa, né, é, algumas famílias às vezes falam, né, que professam, né, enfim, né, algum credo, e falam às vezes, né, que acham, falam assim, não era ela sozinha, ela não estava sozinha, tem essa linguagem, né? Ela não estava sozinha. E muitas das vezes, assim, a gente realmente sente uma vibração tão, sabe, tão, aquela coisa tão pesada, né, se eu posso dizer assim, né? Quantas vezes no meu trabalho eu me pego orando? Eu oro muito, gente. Assim, eu faço muita prece, porque assim, eu preciso me sustentar, né? E quantas vezes, sabe? Quantas vezes, e interessante, pego pessoas de outras religiões também fazendo a mesma coisa, ninguém fala. Quer dizer, não, tem umas pessoas que até falam, né? Ah, porque eu estou rezando, não sei o que e tal, tudo bem.
Mas muitas pessoas, sabe, sentem que aquela e falam, né? Ai, tá precisando essa pessoa está precisando de oração. O que ela fez, ela está precisando de oração. Eu sinto que ela está precisando de oração. Então, assim, é um paciente que utiliza as nossas emoções. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse trabalho, eu não tenho outra palavra a dizer, a não ser que existia um preconceito tão grande. Às vezes eu notava um desprezo tão grande, e eu com tanto interesse, né? E que eu chegava a ouvir assim, ó, vai lá, ó, chegou um para você. Vai lá, chegou um para você. E isso se tornou, né, na verdade, eu acho que isso se tornou, assim, E hoje falo para mim, olha, chegou um para você, né? Antes, não. Antes eu sentia um desprezo tão grande, aquilo me incomodava tanto, sabe? E aí eu Eu queria não fazer uma vi. pergunta para vocês também, já que você falou isso. Vocês recebem muitos daqueles que tentaram o suicídio e, graças a Deus, não alcançaram o objetivo, que é a morte, né? Como é que essas pessoas ficam? O que passa na cabeça delas? Elas chegam arrependidas, né? Como é que é a experiência que vocês têm em relação a isso? Olha, o arrependimento, assim, por incrível que pareça, eu me lembro assim de uma que logo no início ela se preparou toda, né? Foi para um determinado lugar e ela, quando começou, né? Ela começou a sentir muita dor. E a fala dela, para mim, ela dizia que ela ainda é viva, né? Ela disse para mim que ela achou que fosse, pegou um papel e falou, eu achei que fosse ser assim, igual esse papel, colocar fogo e acabar, eu não ia sofrer tanto. Só que ela começou, ela ficou muito grave, ela ficou muito tempo com a gente, e na hora que ela comete o ato, ela começou a gritar, segundo ela, que ela gritava, meu Deus, valei-me, valei-me, meu Deus, valei-me, valei-me. Caiu uma chuva, mas caiu uma chuva. E é assim, e aí ela, enfim, né, tem toda a história e tal, até que um pastor levou, né, para um hospital, ela saiu correndo, enfim. Ela se arrependeu muito. Ela é uma das pessoas que há 15, 20 dias ela teria resolvido a situação dela. Entendeu? Ela se arrepende muito. A maioria, e isso eu posso assim afirmar, a maioria se arrepende quando começa efetivamente o tratamento. Geralmente são pessoas que ficam num grau, né? Uma queimadura de terceiro grau, que assim, no início dói muito, depois a pessoa já fica sem sentir dor, porque já vai, né, profunda queimadura. A partir do momento que começa a trabalhar, né, que a enfermagem, os médicos conseguem começar a trabalhar aquela pele, aí é um arrependimento. O que eu fiz da minha vida? Por que que eu fiz isso? Aí começa. Agora também tem uma coisa, Leco, tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que não se arrependem. Me lembro de uma situação há muitos anos atrás, que a pessoa, quando viu que tinha sido salva, né, que tinha sido levada para o hospital, ela nos olhava, mas assim, era um desconforto tão grande para a gente, porque ela nos olhava assim, tão magoada com a gente, Culpando, né? exatamente, de por estar viva. Acabou, realmente morreu, né? Mas, assim, o arrependimento vem com muita dor. Quando a dor bate, a dor física, né? Aí daí vem, né, a dor moral, vem uma depressão, geralmente são pacientes que acabam, né, entrando num quadro de depressão importante, pessoas que já vêm com esse depressão, muito importante também. Outra coisa que eu penso, não sei se eu vou adiantar, mas assim, que eu tenho medo de me esquecer, a gente tem que validar quando a pessoa pede ajuda. A gente tem que acreditar no que a pessoa está dizendo.
e isso muito com adolescente, né? Por exemplo, termos como, não tem o que fazer, tá assim porque não tem amigo, tá assim porque não tem o que fazer, termos um pouco grosseiros, né? Tipo assim, isso é frescura, né? Não está sentindo nada, Quem está vai dizendo se que está matar sozinho. realmente não pede ajuda, né? Já ouvi Não isso, Não, né? avisa. acha que Quem não, vai não se matar não avisa, avisa, não não faz pede ajuda, né? nada. Tem que São aquelas validar, ignorâncias, né? De quem está com depressão é falta de sim, roupa para lavar, que a gente vem exato, trazendo desde décadas atrás e que a gente tem que modificar a forma de chegar ao mundo, né? exato, exato, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, né? A coisa começa de uma forma assim muito leve, leve, desculpe-me o termo, porque não é leve, mas assim, uma coisa meio imperceptível, uma coisa que hoje em dia a gente vê muito, o famoso cutting, né? Começa a Isso. né, se cortar uma coisa pequena, profunda, e a família tá, não vai fazer nada, só fica, e pior que eu já ouvi, né, dizendo assim, não, só vai ficar só nisso, né? Vamos ver um acompanhamento. Nem sempre, gente, na minha profissão, a abordagem que eu sigo, eu não tenho um espaço para eu dizer, olha, ela precisa de um tratamento espiritual também. Como que é bom quando o familiar pergunta e eu digo assim, procure, vai fazer bem, né? Ou quando eu consigo um espaço para poder dizer, que aí as pessoas, quando você fala, né, muito assim, olha, os médicos hoje em dia estudam também, tem uma cadeira que fala sobre a espiritualidade, religiosidade, enfim, né? Então o senhor acha que eu tenho que procurar? Procure, claro que sim, né? Vamos cuidar dessa parte também, a medicina já fala sobre isso. Seu microfone está falhando um pouquinho. Ui, É, desculpe-me. Aonde eu parei? Agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? E assim, em síntese era isso, né? Que as pessoas devem validar o sofrimento do outro, né? E você falou algo E muito importante, e principalmente para gente que está dentro de uma casa espírita, é o tempo inteiro fazer esse convite à transformação espiritual, né? A busca pela sim, espiritualidade, né? sim, E em paralelo, já que não há nenhum tipo de empecilho, busca também um atendimento médico, né? perfeito. Né? Porque uma coisa é você estar na área médica e aí oferecer uma ajuda espiritual que eu acho que não deve ser nem permitido. Mas outra coisa é você, dentro de uma casa espírita, você também oferecer uma ajuda. Vai no. Procura um médico, porque às vezes o espírita, ele, Sim, não, tudo no passe resolve. E não é assim. A gente tem que fazer uma busca também pela ciência, pela medicina, né? sim, sim. ou também culpam o obsessor, né? Tudo é culpa É, do. temos que Poxa, terceirizar, perfeito. vamos terceirizar a Terceiro, culpa, né? gostei, terceiro. Gostei, Leco, nossa, realmente, né? Já que você começou, Lô, dá uma palavrinha sobre isso, né? Essa forma que as pessoas têm de lidar, né? Com as situações, como disse o Leco, terceirizando, que vai na conta do Mais fa- obsessor. É mais fácil a gente enxergar, né, o culpado no outro do que a gente, né, investigar onde estão os nossos problemas reais, né? E isso que você falou muito muito legal do atendimento fraterno, né, da importância do acolhimento, né? A importância da pessoa, às vezes por orgulho, não pede ajuda, né? Não fala nada, né? Guarda aquilo. A importância da pessoa se abrir com alguém, né? De pedir ajuda, de colocar para fora mesmo o que está sentindo, né? De ser ouvida, de ser acolhida. Mas, Que Lorane, desculpa te permite. interromper. Desculpa, mas eu acho que nós espíritas também somos responsáveis. Que muitas das vezes eu vou fazer uma palestra e aí eu vou me colocar como superior, como aquele pastor de ovelha e o resto é o meu rebanho. Não, aí assim, como é que eu vou me abrir se é todo mundo bonzinho, ninguém nunca pensou em se matar, ninguém tem depressão, tá todo mundo tem uma família doriana, eu sou o único ruim, eu não, eu vou ficar calado aqui.
né? Não é eu sair abrindo meus podres, minhas dores, mas a gente não passar essa falsa imagem de que somos bem resolvidos, porque ninguém é bem resolvido. A gente briga dentro de casa, a gente acorda triste. Quantas vezes, não que a gente vá pensar em se matar, mas a gente já flertou com pensamentos assim muito menos nobres. Uma vez o Albertinho falou para mim que o seu Arthur Nascimento, né, que era um senhorzinho que fazia palestra lá na nossa casa espírita, fez uma pergunta, e que é uma pergunta muito importante. Quantos de nós aqui podemos dizer que nunca flertamos com suicídio? E aí todo mundo meio que fica se olhando, assim, não. Muitas das vezes essas ideias passam nas nossas cabeças. A gente vai à frente? Não. Ou talvez não. Alguns até vão. Mas a gente não pode nunca se colocar como superior. Esse é um grande erro do espírita, ou dos religiosos em geral. É que eu não conheço outras religiões a fundo. Mas nós queremos manter uma imagem e que não é correta. E aí isso vai me afastar das pessoas que estão com problemas reais. Porque não vou falar isso pro Leco, porque ele é um cara tão equilibrado. Eu, equilibrado, pode vir falar comigo. Eu vou entender todos os problemas sem julgamento, porque eu também tenho. Exatamente. Perfeito. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, que são mais espíritas do que eu no sentido técnico, vocês que sabem mais. Como é que fica o nosso perispírito, né? Porque nós sabemos que o nosso espírito é envolto em um elemento que é lá meio material, meio espiritual, que se chama perispírito. Quando a gente atenta contra a nossa própria vida, isso também afeta o nosso perispírito? Ai, Lu, põe ela. Você fez assim com a cabeça, falei assim, ela vai falar. Não, sim, afeta, né? Afeta e muito, mas eu te sinto mais preparada para falar sobre o tema. Naquele livro Perispírito e suas modelações, né? Até conversei com a Iole antes, né, da live. Ali é interessante porque ele descreve vários tipos de suicídio, né? Suicídio por arma de fogo, por queimadura, por envenenamento, e aí ele coloca, dá exemplos, né, e coloca como se dá a reconstrução, né, do perispírito. Mas, de uma forma geral, pelo que eu entendo, assim, depois que o suicida passa por aquele período que ele ainda está com aquela ideia muito cristalizada, né, do ato, né, que ele cometeu, que aquilo, né, não dá brecha, né, não deixa ele ter um outro olhar, né? E até nesse livro do Memórias do Suicida, né, fica bem claro assim, que a pessoa leva um bom tempo nessa situação e que ela só começa o tratamento dela pela parte mental, né? Depois que é feita todo um trabalho psicológico, psiquiátrico, né, no mundo espiritual, para que ela consiga equilibrar melhor isso, né? Essa que eles chamam de cristalização do pensamento, né? E para que consiga começar a fase de recuperação. E aí, o livro do Perispírito, né, eles falam sobre equipes especializadas em modelar órgãos que foram danificados, né? Tem todo um trabalho médico, né, que tenha cirurgias mesmo feitas, né, para reconstrução, mas que precisa reencarnar para poder ajustar, né, aquela marca, vamos dizer assim, que ficou naquele órgão, né? Então, mas aí, mais uma vez, eu peço sempre o cuidado, né, de não ficar caindo naquela regra, né, de que, então, se a pessoa tem um câncer de pulmão, é porque, sei lá, se asfixiou na outra encarnação, ou então se tem problema mental, como eu já ouvi uma pessoa perguntar numa reunião pública, não na nossa casa, mas eu quase infartei no público, porque a pessoa perguntou que tinha uma filha com problema de doença, o que ela tinha? Síndrome de Down. E aí queria saber se, por ela ter síndrome de Down, se ela já havia sido suicida em outra vida. E aí o palestrante respondeu, claro que sim. E eu quase caí dura na cadeira, porque é complicado a gente generalizar. Pode acontecer? Pode, mas pode ser uma outra prova para ela, não necessariamente tem a ver com suicídio.
mas a gente tem essa mania de botar uma regra e todo mundo, né, e achar que, porque tem problema disso, então morreu porque fez isso, né, então que dependendo do aprendizado daquele espírito, da bagagem que ele já tem de outras vidas, né, dos atenuantes que a gente falou, ela vai ter uma necessidade diferente do outro, então cada caso é um caso, né. E aí, desculpa, é porque a gente está chegando já no finalzinho da nossa live. Eu queria fazer só mais uma perguntinha para vocês, porque foi interessante, né? Na segunda-feira eu fiz essa palestra sobre suicídio e eu percebi nitidamente que eu estava falando para duas palestras. Uma encarnada e uma palestra desencarnada. E essa palestra desencarnada eram espíritos que estavam se preparando para reencarnar. E esses espíritos, eles tinham passado por situações dramáticas como o suicídio. E aí eu fico perguntando assim, como a gente acolhe e ajuda, né, tanto aquele encarnado que está com ideias suicidas, né, e como a gente ajuda também espíritos nessa situação que desencarnaram dessa maneira, né, que a gente enxerga, mas eu acho que o grande pensamento nosso tem que ser um pensamento de compaixão, sem julgamento nenhum. Como a gente lida com isso e como a gente poderia tratar esse caso? O que vocês poderiam falar para a gente sobre isso? Então, pensando na parte material, né, eu acho que eu penso que o acolhimento, o tratamento, né, vou falar, gente, desculpe-me, eu falei que eu sou psicóloga, eu fiquei agora até com vergonha. Eu falei. Falou, né? Não é porque desculpe-me, é porque eu estou falando, meu trabalho, desculpem-me. Então, é mais do que necessário um tratamento, né, psiquiátrico, uma psicoterapia ou uma análise, mas assim, e outras formas também, né, de tratamentos, mas o sujeito não pode ficar solto, né? E agora, entrando, né, na parte, né, espiritual. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Porque Sim. às vezes as pessoas não vão entender essa minha pergunta. Eu estou fazendo isso para vocês porque nós somos espíritas e muitas das vezes na casa espírita, em tratamento mediúnico, né, numa palestra, a gente vai ter essa necessidade de conversar com espíritos que passaram por isso. Não é assim, como é que o cara vai querer tratar um espírito que já morreu? Não, não, não. É só o pessoal entender que esse papo aqui é papo para espírita mesmo agora no final, tá? Assim, como eu falei, a parte material, né? Quer dizer, eu estou levando mais para o lado dos encarnados, né? Estou levando para o lado dos encarnados. Eu penso que é isso, é tratamento mesmo, né? E entrando junto o tratamento espiritual. Lô, sobre o tratamento espiritual, o que a gente pode oferecer, o que nós podemos, né, indicar junto, né, com esse tratamento material, o tratamento espiritual? A gente, eu entendo o seguinte, né, a pessoa que né, já procurou, né, um atendimento fraterno, eu acho que o principal, primeiro a gente ouvir, né, não diminuir a dor dele, né, você entender, né, a situação que ele passa, sem julgamentos, como você, né, colocou, e aquele conselho, né, que a gente dá sempre, né, que a pessoa faça prece, né, pedindo ajuda espiritual, né, para que ela tenha discernimento, para que ela tenha forças para passar pela situação, pela dificuldade que ela está passando, né. Até ali, né, que às vezes a gente tem a mania de falar, não, isso aí vai se resolver, a pessoa está doente, não, você vai ficar curado. A gente tem que ter todo o cuidado de não prometer coisas, né, que a gente não sabe como será o desfecho, mas pedir forças para a espiritualidade para passar pelo problema, isso a gente pode pedir, né? Então, falar de uma boa leitura, né, de ler o Evangelho, né, de tentar ter uma ligação, né, com os amigos espirituais, né, e que às vezes no momento assim de desespero, mas eu não consigo nem ler porque eu estou tão desesperada, ouvir uma boa música, né, e tomar um passe, tomar uma água frutificada, são vamos dizer assim, os recursos que a gente pode indicar para aquela pessoa que está passando por aquele problema, né?
E o Leco perguntou, veja se eu estou enganada, Leco, você perguntou também Também dos sobre pois desencarnados. é, os desencarnados. Deixa eu só falar então sobre isso rapidinho, porque eu fiquei muito surpreso, porque eu fiz uma palestra sobre o tema, e aí, de repente, o meu pensamento começou a ser conduzido para falar para esses dois públicos, né? E aí, às vezes, o pessoal encarnado na palestra não entendeu por que eu citava tanto o auto-perdão, né? E fazia, mas como assim vou me perdoar para não. Não, é porque eu percebia que a espiritualidade que estava lá, ela ainda não se perdoava por isso. Porque A é um culpa, sentimento de né? culpa muito grande, né? A gente faz uma bobagem simples, dependendo da nossa consciência, a gente já fica culpado. Imagina algo tão grave perante as leis de Deus, né? Só que isso só atrapalha a gente. Então, esse sentimento de culpa, a gente precisa se perdoar. Então, quando a gente estiver, e eu percebi nitidamente, a gente tem que trabalhar esse tipo de sentimento, o auto-perdão. Então, estando numa reunião de desobsessão, né, conversando com algum espírito que passou por isso, é sempre aconselhar o auto-perdão. Porque a culpa, ela deixa a gente muito mal resolvido, né? Isso deve tirar Tentar muito. também, tentar também, Leco, mostrar aquela pessoa que está tão culpada, né? Um aspecto positivo que ela tem, né? Uma qualidade que ela tem, um momento especial que ela já teve, que ela também, né? Mostrar que ela é capaz de amar, que ela tem qualidades como qualquer um, tem defeitos como qualquer um, mas tem as qualidades também, né? Que é do ser humano, né? Que a gente está tentando, quer dizer, a gente está tentando evoluir, mas que todos temos dificuldades, né? E que ele precisa se sentir assim, despertado pelo amor, né? Pelo Perfeito. alguma coisa boa, né? E a família, né? Poder trabalhar a família para que a família acolha essa pessoa, né? Esse ente Não, aí querido, né? no livro do Memórias do Suicida é interessante porque ele coloca, né, que às vezes mesmo aquela pessoa eu acho que foi até dúvida de alguém, aquela pessoa que desencarnou pelo suicídio, né, mas que não tem uma família, não tem ninguém que faça prece por ele, né, e aí o orientador lá coloca, né, que ele pode não ter aqui uma pessoa que lembre dele, mas ele tem de outras vidas um amigo, né, um parente, e o próprio espírito protetor dele, né, que está ali do lado, né, torcendo por ele. Então, que a gente nunca está sozinho, né? Por, por pior que a gente seja, tem sempre alguém que nos ama, né? Tem Sempre, Exatamente. sempre uma sempre. mãe de vidas passadas, tem Oh, sempre um pai, Sim, uma avó, um filho, né? E isso é maravilhoso, a gente se sentir pertencente a uma família que transcende a nossa família física. Porque às vezes a gente sim, parece que é um estranho no ninho, mas quando a gente se percebe amado por outras pessoas e que em breve vamos estar juntos novamente, mas na hora de Deus e nunca na nossa hora, né? perfeito, verdade. verdade. Meninas, gostei muito da nossa conversa, hein? Nossa, passou tão rápido, né? É isso mesmo, passou rápido, né? Muito. Mas fiquei muito feliz e fico muito tocado, porque é um tema realmente que me é muito caro, né? Porque a gente sabe das consequências, a gente sabe das dificuldades que muitos desses nossos irmãos eles enfrentam, né? E mais uma vez, sem nenhum julgamento, a gente não pode olhar nunca com um olhar de julgamento, e sempre com um olhar de muita compaixão. Porque a gente não sabe Perfeito. qual seria a nossa atitude se estivéssemos passando pela mesma prova que as pessoas estão passando e quanto tempo essas pessoas enfrentaram de cabeça erguida, né, esses desafios e depois acabaram sucumbindo. Então, sempre olhar com muita Sim. compaixão. Posso pedir para uma de vocês fazer uma prece final para gente? Quer Lô, fazer, olha. Ah, eu prefiro você, se você não então se tá importa. bom. Não, não importa, não. Então, antes de fazer a prece, só lembrar disso, né, que a gente sempre deve tentar incluir esses irmãos na nossa prece, né, porque a nossa prece é tão importante para o tratamento deles lá no plano espiritual, né? Então, vamos pensar em Jesus, nosso querido irmão, Deus, nosso Pai, amigos espirituais, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, nos comunicando, trocando ideias tão boas,
que possamos refletir e colocar em prática aquilo que aprendemos sempre. E pedimos, Pai, por esses irmãos que, num ato de desespero, atentaram contra as suas próprias vidas, que se encontram em sofrimento agora, precisando de auxílio, precisando sentir amor, precisando se sentir tocado pelo amor que nós podemos emitir, que eles possam ser auxiliados, que possam ser tratados, Senhor, que possam receber essa ajuda, estarem abertos a receber essa ajuda do plano espiritual, que às vezes nossos irmãos estão tão perto para auxiliá-los e eles não conseguem ainda enxergar essa ajuda, que eles possam ser tocados e envolvidos por esse amor e que possam prosseguir suas jornadas, porque tudo se resolve. Deus é nosso Pai e sempre nos dá novas chances e novas oportunidades. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meninas, agradeço mais uma vez, foi muito, muito legal. E você vê que passou bem rápido, hein? Pois é. Obrigado a vocês Agradeço. duas, tá? Eu que Obrigada. agradeço. E vamos marcar mais desses eventos, hein? Ah, que bom, agradeço muito. Fiquei muito feliz em estar com vocês. Foi uma honra poder falar de um tema que também para mim é tão caro, é tão importante, tá? Muito obrigada. Obrigado, meninas. Vou me despedir do pessoal aqui, tá? Boa noite para vocês. Ok. Boa noite. Boa noite. Pessoal, muito obrigado a todos. Mais uma vez que Jesus nos abençoe e que possamos mostrar realmente para a sociedade, né? Eu falo isso por questões do nosso querido Emílio Durkheim, né? O nosso sociólogo, que quanto mais a cola social existir, mais acolhimento, menor são os números, menores vão ser os números de suicídio. Então que nós espíritas possamos nos unir, né, cada vez mais um apoiando o outro e sempre de braços abertos a todos aqueles que visitarem a nossa casa espírita. Obrigado a todos, que Deus Pai nos abençoe e que todos nós possamos estar unidos em pensamento a Jesus, aquele que nos dá a força necessária para a gente continuar essa caminhada, apesar de muitas vezes tortuosa, complicada, com as nossas quedas, mas que possamos ter muita fé. Obrigado a todos, pessoal. Beijos.